Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle, de Geografia, e na aula de hoje nós vamos continuar falando de espaço urbano. Assim, nós vamos dar prosseguimento a um assunto iniciado na aula passada, quando nós tratamos de periferização, macrocefalia urbana e favelização. Então vamos lá. Nessa aula nós vamos tratar de segregação socioespacial urbana e de gentrificação. O conceito de segregação socioespacial urbana aborda a dispersão, a separação da sociedade dentro do espaço urbano de acordo com a classe social que ela vai ocupar. E como a gente pode relacionar esse conceito com os conceitos de periferização, macrocefalia e favelização. A periferização nada mais é, dentro do sentido conotativo, do que a marginalização de parte da população no espaço urbano. A macrocefalia é o conceito que vai abordar a incapacidade que determinados espaços urbanos que tiveram um crescimento rápido e desordenado têm de oferecer uma infraestrutura de qualidade e um sistema de serviços adequado para todos os moradores da cidade. Parte dos moradores acabam sofrendo marginalização, ocupando áreas degradadas que têm carência de infraestrutura, que não possui saneamento básico adequado, com construções de baixa qualidade, que são focos de violência, criminalidade e tráfico de drogas, etc, etc, etc. Isso vai fazer da cidade uma colcha de retalhos, que possuem espaços extremamente valorizados, arborizados, com infraestrutura, com qualidade, com equipamentos urbanos, enquanto outros vivem à margem da sociedade, desfrutando de uma péssima qualidade de vida. Isso significa que o espaço urbano ele vai acabar refletindo as desigualdades que existem dentro do sistema capitalista. Como ele é um sistema que estratifica classes sociais, essas classes sociais elas vão se refletir na cidade. E como elas vão fazer isso? Se você vai num bairro nobre valorizado, você sabe que o custo desse bairro ele é elevado. Provavelmente, uma população pobre não vai conseguir habitar esse espaço. Mesma coisa, um bairro de subúrbio, por exemplo. Você sabe que o custo de vida ali é mais baixo, a infraestrutura é mais precária e, consequentemente, quem vai viver ali é uma população com poder aquisitivo menor. Assim, nós precisamos lembrar que o espaço urbano ele também vai ter um preço e que a ocupação dele vai variar de acordo com a capacidade de consumo que cada classe social tem. Então, agora que vocês já entenderam os pilares que sustentam esse conceito de segregação socioespacial urbana, a gente pode ressaltar uma outra coisa importante, que é o fato desse conceito ter diversas escalas. Ele não precisa necessariamente abordar a cidade como um todo. Mas se a gente for levar essa escala em consideração dentro da cidade do Rio de Janeiro, no próprio zoneamento dela, nós já conseguimos identificar essa segregação socioespacial. Como assim, Mirelle? Quando a gente vai comparar a zona sul da cidade com a zona norte, nós identificamos uma disparidade socioeconômica muito grande entre as duas. Mas se a gente for especificamente olhar dentro da Zona Sul, nós conseguimos ver áreas com um metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, como por exemplo a Vieira Solto em Ipanema, que fica ao lado de áreas favelizadas, como por exemplo o Vidigal. Mesma coisa acontece se a gente for para a Zona Norte. Existem bairros que são mais valorizados, como por exemplo a Tijuca, assim como nós temos bairros mais pobres com bom sucesso, que possuem áreas degradadas, população em situação de rua e, consequentemente, o custo do seu solo vai ser bem mais em conta, bem mais barato. Agora, se nós formos observar essa segregação dentro da escala intrabairro, ou seja, dentro de um bairro, a gente pode usar como exemplo a própria Tijuca, que é composta de ruas extremamente valorizadas, com custo bastante elevado, como por exemplo a Sans Pena, como por exemplo a Conde de Bonfim,
e que, ao mesmo tempo, possui na sua constituição, na sua composição, áreas favelizadas, como o Morro do Borel, o Morro do Salgueiro, etc, etc. Agora, gente, essa escala, ela pode ser reduzida mais uma vez. Como assim, Mirelle? Se a gente for olhar dentro de um condomínio, essa segregação, ela também é praticada. A gente pode ver isso pela materialização do elevador de serviço e do elevador social. Quem circula pelo elevador social? A pessoa que mora no prédio e as suas visitas. Quem circula pelo elevador de serviço? Pelo próprio nome, a gente já pode ver que são as pessoas que trabalham naquele condomínio, parte de limpeza e de auxílios gerais, e aqueles que chegam para prestar serviços. Geralmente, gente, serviços de baixa qualificação, que tem uma baixa remuneração. Então, claramente, nós conseguimos ver que esses dois elevadores, eles diferenciam as pessoas pelas classes sociais que elas acabam ocupando. E aí a gente traz um conceito dentro dessa ideia de segregação socioespacial, que é a autossegregação socioespacial. Essa autossegregação, ela vai ser derivada de quê? Ela vai ser derivada da tentativa que parte da população que possui uma condição financeira melhor, mais abastada e ocupa classes sociais mais altas, de se isolar dos problemas consequentes da macrocefalia urbana. Como essas pessoas fazem isso? Com a autossegregação, essas pessoas, elas vão tentar correr da degradação urbana e do problema da violência que vai se intensificar com as desigualdades que existem na cidade. Isso significa, gente, que essa autossegregação, na verdade, ela é uma tentativa de isolamento. Essas pessoas, com a autossegregação, elas acabam tentando partilhar sua vida com os seus semelhantes e que, teoricamente, não vão oferecer aqueles problemas que ela vê nos espaços públicos das grandes cidades. E como elas fazem a seleção de quem vai dividir o espaço com elas? Pela questão socioeconômica, mais uma vez, por quem pode pagar para estar naquela porção de espaço urbano. Logo, essa autossegregação, ela vai refletir uma seletividade por meio do poder aquisitivo. Podemos utilizar dois grandes exemplos para falar de autossegregação socioespacial. O primeiro deles é o shopping center. O shopping acabou se disseminando pelo mundo por influência norte-americana. É um lugar seguro, confortável, bonito, que tem o objetivo de ofertar uma grande quantidade de serviços, comércio e lazer. Ele vai fazer uma contraposição com as lojas de rua. Por quê? Antigamente, as pessoas, para desfrutarem desses serviços, elas iam aos espaços públicos. Tinham ruas, como por exemplo a Dias da Cruz no Meier, que eram ruas especializadas em comércio. Só que, com o passar do tempo e com o crescimento das cidades, a violência urbana aumentou muito, assim como o número de automóveis nas ruas. As calçadas ficaram mais estreitas e a rua passou a dar a sensação de insegurança para as pessoas que estavam consumindo. O shopping então vem e resolve esse problema, resolve essa lacuna, porque ele oferece esse comércio junto com essa sensação de segurança. Mas aí vocês podem me perguntar, Mirelle, mas não é qualquer um que pode circular no shopping? E eu devolvo para vocês com outra. Será que é todo mundo? Se entrar uma pessoa em situação de rua, rasgada, com mau cheiro, descalça, sem camisa, suja, e começar a circular pelo shopping, cantando, será que ela vai poder circular lá? Será que as pessoas não vão começar a reclamar e o segurança vai acabar botando ela para fora? Então, isso significa que para ocupar esse espaço do shopping center, esse espaço de autossegregação, você precisa ter um determinado comportamento, ter um determinado vestuário, o que vai fazer, gente, com que exista uma discussão muito grande dentro da geografia sobre a publicidade desse espaço. Ou seja, sobre quem pode e quem não pode acessá-lo.
Um outro exemplo de autossegregação socioespacial são os grandes condomínios. Esses grandes condomínios aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue identificar no Oeste, como por exemplo, freguesia, barra, recreio. Qual é a lógica desses grandes condomínios? Tem apartamentos pequenos, mas os serviços ao redor desse apartamento que estão inclusos no condomínio, eles são muito abundantes. Você tem academia, tem piscina, em alguns tem escola, tem curso de inglês, tem cinema, tem sauna, tem área de lazer. Enfim, dentro desses condomínios, as pessoas elas têm praticamente tudo que elas precisam para sobreviver com conforto dentro do sistema capitalista. Dessa forma, essas pessoas não precisam conviver com os problemas que existem além dos muros daquele condomínio. Assim, gente, a segregação socioespacial urbana, ela vai refletir, então, a mercantilização do solo urbano. Ou seja, quem pode pagar por um lugar, habita ele. Quem não pode, vai viver nas áreas marginalizadas da cidade, como, por exemplo, nas favelas. Então, eu quero trazer um outro conceito para vocês, que também tem relação com mercantilização do solo urbano, que é a gentrificação. Antes de entrar no conceito dentro da lógica da geografia urbana, eu queria resgatar um pouquinho da onde vem essa palavra gentry. Gentry, dentro da sociedade inglesa, tem relação com uma nobreza rural que vai se constituir a partir de um processo chamado de cercamento dos campos, que vai ocorrer aproximadamente entre os séculos 16 e 17. Mas o que era esse cercamento dos campos? É a lógica, gente, de privatização da terra. Só quem tem acesso à terra é quem pode pagar por ela. Dessa forma, as pessoas que trabalhavam na terra, mas que não tinham uma riqueza para poder comprar essa terra, elas acabaram sendo marginalizadas desse espaço, o que forçou essas pessoas a fazerem um êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade, e, consequentemente, servirem de mão de obra nas indústrias, o que vai ser um fator muito importante no período de Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, para a consolidação de um exército industrial de reserva. Mas o que me interessa aqui é essa lógica da exclusão pela incapacidade de compra. Agora vamos trazer essa ideia para o espaço urbano. A gentrificação, ela vai ser fruto do processo de revitalização dos espaços urbanos. Imagina que você tem uma área degradada e que o Estado vai revitalizar essa área. O que é revitalizar? É dar vida. Dar vida significa que ele vai melhorar o asfalto, as calçadas, ele vai arborizar, ele vai melhorar o fornecimento de energia, ele vai fazer um embelezamento do espaço. Esse espaço ele vai se transformar. A forma dele vai sofrer uma mudança. Essa transformação, que vai ser positiva, porque vai fazer com que uma área degradada deixe de ser, vai acabar atraindo uma maior oferta de serviços. Por sua vez, esse aumento da oferta de serviços vai gerar uma valorização junto com todas aquelas novas características positivas. Essa valorização, gente, vai acabar sofrendo especulação. Os agentes imobiliários, ao perceberem que aquela área está ficando cada vez mais valorizada, vão aumentar o custo daquele solo. Consequentemente, gente, o custo de vida ali vai ficar muito elevado. Uma área degradada é ocupada por pessoas que não podem pagar por uma área valorizada. Se aquela área valoriza, o que acontece com essas pessoas? Elas não conseguem acompanhar o custo de vida local. Os aluguéis vão subir, os serviços que antes eram serviços precários, eles vão se tornar serviços de alta qualidade. O aumento da qualidade aumenta o custo e aquela população mais pobre, infelizmente, vai ser obrigada a sair daquela área. Mas ela não vai sair necessariamente porque alguém vai expulsar ela. É uma expulsão indireta desses moradores. Isso significa, gente,
que você pode ter uma transformação na forma, na função da paisagem urbana, mas isso não necessariamente vai resolver as mazelas da população que ocupava aquela área. Então, essa população ela vai sair de lá e vai procurar uma outra área que tem um custo de vida mais baixo. O problema só vai se deslocar. E o problema não são as pessoas, o problema é a pobreza na qual essas pessoas vivem por falta de oportunidades dentro do sistema. Então é isso, galera. Finalizamos aqui essa aula e na próxima nós vamos falar de rede urbana e hierarquia urbana. Aguardo vocês lá.